Vocês acreditam que o menino que eu tava quase namorando levou a ex dele pra um date? Não, e o pior foi o motivo pra isso. Eu comecei a trabalhar numa empresa e logo que eu entrei, ele foi super simpático comigo, sabe? Ele foi a pessoa que mais foi simpática comigo. E aí a gente começou a conversar, só que meio que era um segredo, porque na empresa tinha essa política de que o funcionário não podia se relacionar com o funcionário. Aí beleza, a gente ficou conversando meio ali que no segredo, né? Porque a gente gosta do proibido. E eu fiz amizade com outras pessoas. E tinha uma menina que eu confiava muito nela. Sempre quando as pessoas perguntavam pra mim se eu tava tendo alguma coisa com ele, eu negava, né? Por conta da empresa. Mas essa menina, eu confiava nela. Aí já tinha mais ou menos uns 2 meses que eu tava nesse rolo com ele. Ela perguntou pra mim se eu e ele tava tendo alguma coisa. E eu falei que sim, mas que não era pra ela contar pra ninguém, enfim, por causa da empresa. E ela falou que não, tudo bem, mas que ela tava me perguntando pra poder me alertar. Eu perguntei o porquê e ela falou que tinha uma piada interna na empresa que ele falava muito da ex dele o tempo todo, que já tinha um ano que ele tinha terminado com essa ex e ainda não tinha superado ela. Aí eu acreditei no meu potencial, falei pra ela que ele nunca tinha falado pra mim da ex e que vai ver, ele já tinha superado, né? E tava em outra, que no caso na outra era eu, né? Os meses foi passando, já tinha 6 meses que eu tava nesse rolo com ele e a gente fazia tudo de namorado. A gente saía junto, ele conhecia minha família, eu conhecia a família dele, eu almoçava na casa dele. A gente fazia tudo que um namorado fazia, ele só não tinha me pedido em namoro ainda. Aí eu comecei a ficar de saco cheio dessa querida, dessa situação. E lembrando que ele não falou absolutamente nada da ex dele. E mandei mensagem pra ele perguntando, né, o que que a gente tinha, se a gente ia namorar, se a gente já era namorado, o que que tava acontecendo. Eu fui bem direta, eu já não tava mais com paciência pra ficar de indiretinha, não. E ele falou pra mim que realmente já tava querendo conversar comigo sobre, que era pra gente poder se encontrar, pra gente conversar sobre essas questões de namorar, porque a gente basicamente já fazia tudo de namorado, que não sei o quê. E aí ele me convidou pra um date, né, falou que era pra eu poder ir jantar com ele, que a gente ia conversar sobre. Sendo que a gente já tinha forenfado, eu já tinha saído com ele várias vezes, eu já tava 6 meses com ele, eu já frequentava a casa dele, sabe? Beleza, eu me arrumei toda pro date e fui. Gente, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei, mandei mensagem pra ele, achando que ele ainda não tinha chegado, mas ele falou, já cheguei, eu tô aqui dentro, entra. Aí eu entrei, ele tava sozinho lá na mesa, tranquilo, eu sentei. E quando eu fui falar, oi, ele falou, não, calma aí, que a gente tá esperando uma pessoa que tá atrasada, mas que já tá vindo pra gente começar a nossa conversa. Eu não entendi nada. Eu falei, achei que você tinha me chamado aqui pra gente conversar sobre o nosso relacionamento. Ele, não, realmente é sobre isso, mas a gente tem que esperar uma pessoa que precisa fazer parte dessa conversa. Eu não tava entendendo bulhufas. Que pessoa era essa? Que pessoa era essa que interessava mais que eu e ele, né? Tranquilo, daqui a pouco me entra uma menina que eu nunca vi na minha vida, que eu não sabia quem era. Ele deu tchauzinho, a menina sentou. Aí a menina sentou, ele pegou e me apresentou. Ele, ai, amor, essa daqui é a fulana de tal, ela é a minha ex-namorada. A ex-namorada, que todo mundo falou que ele falava muito, tava lá, bonita. A bicha era bonita. E ele falou, não, eu trouxe ela aqui, já que agora a gente vai pra esse outro requisito do nosso relacionamento, que é assumir um namoro, né? Eu esperei 6 meses, porque eu queria te conhecer bem, eu queria ter certeza que você realmente era a pessoa que eu tava pensando, porque eu quero muito que ela te aprove. Aí eu já fiquei olhando pra cara dele e falei assim, como é que é? Ele falou, não, é porque eu e a minha ex, nós temos toda uma história. E a ex calada, tá? Calada, me cumprimentou, deu oizinho, sentou e foi isso. Ficou caladinha lá, só escutando, tipo, analisando mesmo, como se ela tivesse que dar uma nota depois disso tudo. Aí foi falou, a gente teve toda uma história e ela virou muito minha amiga, a gente terminou porque, né, tivemos alguns probleminhas, ela tinha metido chifre na cabeça dele, e aí a gente terminou, mas, cara, ela é a minha melhor amiga, então eu não posso assumir um relacionamento sem que ela aprove a pessoa, porque você vai ser a primeira pessoa que eu vou me relacionar depois dela, então é meio que uma substituição. Ele falou que eu era uma substituição da ex que meteu o chifre na cabeça dele. E aí eu preciso que ela aprove, que ela é a minha melhor amiga, e eu preciso que você entenda que eu não vou me afastar dela. Então você meio que vai ter que aceitar conviver comigo e com ela, né? Ela tá sempre muito presente na minha vida. Só que eu tava com ele há 6 meses e eu não sabia dessa presença. Eu fiquei... Gente, só ele falava. A menina só olhava pra minha cara como se fosse a coisa mais normal do mundo, que ela era tão desequilibrada quanto ele, e ele só falava. Aí ele falou que demorou porque ele viu que eu era muito gente boa, que ele mandava as nossas conversas pra ela, que ele contava tudo pra ela, que ela realmente estava gostando de mim também pra me aprovar, mas que ela ainda não tinha certeza, que por isso ele esperou, né? E que ele conversou com ela sobre assumir, e aí ela topou esse date pra conversar comigo pra poder me aprovar. A primeira coisa que eu falei assim, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Eu só falei isso. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Levantei e fui embora. Ele gritando, peraí, amor, bloqueei ele de tudo, amor. E todas as vezes que ele tentava falar comigo na empresa, eu falava assim, psh,
Política da empresa, não fala comigo. E foi assim, gente. Eu excluí ele da minha vida dessa forma. Nunca duvide da habilidade de uma pessoa de fingir que você nunca existiu na vida dela. Porque eu literalmente fingi que ele nunca existiu na minha vida. Ah, mas nem aprovação de ex, eu, hein? Eu traí a minha esposa, mas ao contrário do que muitos pensam, a minha traição salvou o meu casamento. Nesse relato, nós somos um macho, um indivíduo do sexo masculino. No caso, o príncipe do Egito aqui que vos fala. Eu era casada há muitos anos, né? Só que aí eu tava passando por uns problemas, o quê? Financeiro. E como que eu resolvi afogar as minhas mágoas em relação aos meus problemas financeiros? Tomando umas biritinhas? Não. Botando galho na minha esposa. Mesmo que ela não tenha nada a ver com isso. Mas é aquilo, né? Eu tava, assim, muito exaltado, prejudicado, me sentindo vítima da sociedade. Então eu tinha que fazer alguém sofrer pra aliviar o meu. Entendeu? Tipo assim, tirar do meu toba e botar no toba dos outros. Contar assim pra vocês de uma forma bem resumida, porque minha história de amor ela é emocionante, vai te cativar, entendeu? Aí o que que acontece? Como eu tava nessa crise econômica que eu tava passando, assim, momento assim de puro desespero. Sim, gente, você, tipo, ela realmente tinha que me perdoar. Porque eu tinha motivos, eu tinha argumentos, eu tinha fatos. E contra fatos não há argumento. Então ela tinha que se sensibilizar e me perdoar porque eu tinha fatos. Eu tinha motivos para a traição. Pensando que a minha situação não podia piorar, moro de aluguel, tava assim, ó, ruim de grana, né? Na pindaíba, eu fui demitido do meu escritório. Trabalhava eu num escritório de advocacia, um homem sério, né? Um homem sério. Aí acontece o quê? Eu fui demitido, fui pego de surpresa, só que tinha uma loura lá, meus amigos, que gata. E aí, eu já tinha sido demitido mesmo, juntei 2 mais 2, chifre na cabeça da minha esposa, com certeza, porque foi a solução que eu achei. Me deitei com ela. Dei em cima dela assim, ela não era muito bonita não, sabe? Aquela loura assim, não tão bonita. Mas para o que eu queria servia, entendeu? Tipo, eu não queria uma mulher Gisele Bündchen, porque eu sei que com a minha skin eu teria capacidade de pegar a Gisele Bündchen. Mas eu não queria tanto, porque uma das minhas maiores características é ser humilde, né? Então eu queria ser humilde. Deitei e merloei com ela. Furenfei, pratiquei o ato da carne com a loira não tão bonita. Só que é aquilo, quem tem toba tem medo. Eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, pensando, minha mulher vai descobrir, além de perder o emprego, eu vou perder a credibilidade, a mulher e onde morar. Lascou, lascou, lascou. Quem que vai me ajudar financeiramente? Porque, né, eu perdi o emprego. E aí eu pensei numa solução. Minha esposa, muito emotiva, falei assim, eu vou contar pra ela, porque a culpa tá me corroendo, né? Mesmo eu tendo argumento, eu sei que eu errei, fui moleque. E aí eu vou ter argumento de falar pra ela, eu tô te contando, eu sou honesto, eu errei, mas você tem que me perdoar, porque eu estou te contando. Não chegou até vós. Eu cheguei a vós e vos contei. Então, o que que eu fiz? Cheguei para a minha linda esposa e falei, querida esposa, foi escorna com uma loira não tão bonita. Não era loira padrão, não. Devido a essa crise econômica, fortes emoções, eu me vi perdido no labirinto da tentação do ato da carne. E botei chifre na sua cabeça. Tudo bem, esposa, que se fosse ao contrário, eu não aceitaria essa justificativa, mas eu sou homem, eu sou macho. E eu estou vindo aqui te contar, porque após eu ter traído, preste bem atenção, eu vi o tanto que eu te amo. Doeu no meu coração. Eu falei, não, eu não posso fazer isso com a minha esposa que dorme todos os dias do meu lado, que fecha os olhos calmamente e descansa a vossa beleza, não. Eu tenho que contar. Então estou aqui perante vós para te dizer, cometi o ato da traição, fui infiel. Quero lhe pedir perdão e você tem que me perdoar. Porque eu tô te contando, porque eu te amo muito e descobri com essa traição meu amor por você. Minha esposa chorou de emoção e tal, deve ter ficado assim arrasada. Mas ela me perdoou. Entendeu? Ela me perdoou. E hoje em dia a gente tá junto. Eu nunca mais fiz. Não que ela tenha descoberto, não que ela saiba, não que eu tenha me sentido culpado o suficiente pra contar pra ela. E isso salvou meu casamento. Sabe? Se você perguntar pra mim o que salvou seu casamento? Chifre da minha mulher que eu botei na cabeça dela. E óbvio que se fosse ao contrário, eu não aceitaria essa justificativa de que o chifre salvou o casamento, não perdoaria ela. Mas eu vim aqui só pra contar meu relato pra vocês. Nem sempre, irmãos, o chifre destrói um casamento. Olha o meu caso. Eu fui uma exceção. O chifre salvou o meu casamento. Até o próximo. O cliente fixo levou um vídeo pra gente poder assistir no ato da furenfação. E quando eu vi aquele vídeo, meus amigos, eu acho que eu nunca passei tanto aperto na minha vida, porque eu entendi
O que estava acontecendo? Era sábado, estava eu em casa, sozinha, da solitude, curtindo ali a vida, né, a minha paz, quando meu cliente fixo me liga assim, eu fazia, pedi uma aqui, uma ali, uma coisa mais misteriosa, ninguém sabia, eu trabalhava, mas de noite eu dava umas escapulidas. E aí esse meu cliente, já era meu cliente há muito tempo, muitos anos, me mandou mensagem perguntando se eu estava disponível nesse sábado. E aí eu tava. Eu falei pra ele que sim, que tava. Esse cliente pagava muito bem, por isso que eu gostava de ficar com ele. Ele pagava bem, ele me dava mesada, ele me dava presente. Então, assim, ele já era mais velho também, era empresário e afins. Aí eu falei que tava assim. E aí ele falou pra mim que perguntou se a gente podia se encontrar. Eu falei que sim, ele marcou o horário de sempre, no local de sempre, não sei o que. Me arrumei linda e ele mandou o motorista me buscar. Porque sim, ele mandava o motorista me buscar, a gente achava chiquérrimo. Só que diferente do convencional, ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha uma surpresinha pra mim. E eu, gente, gostava das surpresas dele. Porque ele levava presente, ele levava isso, ele me dava mais dinheiro. Só que ele nunca me avisou. Ele simplesmente me dava. E aí eu falei, gente, ele tem uma surpresinha e tá me avisando. Que coisa esquisita, mas tudo bem. A surpresa dele era sempre boa, então eu tava feliz. E aí eu fui. Entrei no carro, o motorista me deixou lá no hotel de sempre. Eu entrei, ele me cumprimentou normalmente, começou a me beijar, não sei o que e tal. E aí nós demos o primeiro round, né? Fomos loucamente, tudo normalmente, tudo lindo. E aí ele falou, eu vou tomar um banho de banheira, vem comigo, não sei o que. Eu fui, tomei um banho de banheira com ele. E aí lá na banheira ele falou, olha, eu tenho uma surpresa pra você. Eu já curiosa, né? Fofoqueira, tava curiosa. Ele falou assim, eu trouxe um videozinho caseiro pra gente poder assistir. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu falei, sério, lovers? Ele, sério, meninox. Ele levantou e foi colocar o vídeo que tinha uma televisão de frente pra banheira. Olha, eu quase me afoguei na banheira. Ele levantou todo, irmãs, e foi lá colocar o vídeo. Quando ele colocou o vídeo, eu entendi a confiança. Era, gente, uma furefação grupal. Tinha tanta gente que eu já não tava entendendo nada. Só que eu comecei a prestar atenção. Ele botou o vídeo e ficou em pé na televisão, olhando pra minha cara. E eu pensei, tipo assim, Lovers, a gente não vai assistir junto, então vem pra cá, você tá de frente pra televisão, meu querido. Ele falou, não, eu vou ficar daqui. Eu quero ver sua cara de surpresa. E eu falei, gente, aí começou lá o vídeo de furefação. Era um monte de gente. Eu falando, será que ele tá querendo fazer uma furefação grupal? Porque eu topo, gente. Eu tava aí pra negócio, entendeu? Pagando bem que não tem. O vídeo começou a rolar várias e várias cenas de furefação de todos os ângulos, até que simplesmente apareceu na televisão bem grande um vídeo, né? Ali uma parte do vídeo, que era o meu marido. Ai, você tem marido? Sim, eu tenho marido. Como que você conseguia ser PG tendo marido? Então, gente, o meu marido não é que ele não tinha dinheiro, é que ele era mão de vaca. Ele dava tchau assim, e eu não trabalhava. E eu odiava ficar dependendo dele. E ele trabalhava dia sim, dia não. Só que quando esse dia sim ele trabalhava, ele precisava ficar na empresa dele, ali não tinha horário pra ele poder sair. Então, muitas das vezes ele voltava de madrugada, muitas vezes ele voltava no dia seguinte. Então, ele sempre me liberava pra sair com as minhas amigas e coisas assim do tipo. Ele confiava muito em mim. Eu já estava casada com ele, já tinha um tempo, ele me pegou bem novinha pra poder casar. Então, assim, não era como se eu tivesse uma vida ruim. Mas aí eu já juntei o útil ao agradável. Eu queria mais dinheiro, eu já tinha liberdade, eu queria furefar com outras pessoas, porque o meu marido, não é que ele era ruim, mas também ele trabalhava demais. Aí eu pensei, vou juntar o útil ao agradável e cobrava. Era uma coisa meio misteriosa, as pessoas não sabiam nem meu nome, sabe? O único cliente, assim, que sabia mais ou menos quem eu era, eram uns 3, incluindo esse, que sabia meu nome, onde eu morava, tanto que me mandava buscar lá. Mas os outros era meio que um mistério e eles gostavam disso. Então, sim, eu tinha marido, entendeu? Eu era recatada do lar. E aí, quando eu vi aquele vídeo, era o meu marido furefando com outra mulher. E tinha uma do lado, e tinha um cara atrás dele ali, amor. Macetando. E eu fiquei chocada, olhando pra televisão, olhando pra cara do meu amante, vulgo cliente. E ele olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dele. E eu não sabia o que fazer. Quando do nada... Quando eu achei que a situação não podia piorar e eu já tava querendo me afogar na banheira, a campainha toca do quarto que a gente tava. Ele foi lá e abriu. E, gente, irmã, era simplesmente o meu marido. Mas você acha que ele tava sozinho? Tava basicamente toda a minha família com ele. Obviamente que eu tava assistindo o vídeo. Quando eu entendi que era o meu marido, eu já levantei correndo, comecei a botar meu hobby, perguntando o que tava acontecendo pro meu cliente vulgamante. E aí ele falou, olha que engraçado, eu contei pro meu melhor amigo, eu não conhecia esse homem, gente, eu não conhecia.
quando eu conheci ele, eu contei pro meu melhor amigo que eu tinha uma amante fixa. E ele me pediu pra ver uma foto dela. E quando eu mostrei, olha o que nós descobrimos. Que você era a esposa dele e que você tava fazendo PG. Então aí nós resolvemos te mostrar com quantos pau a gente faz uma canoa. E eu fico olhando pra cara dele assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Você tem fidelidade comigo há anos, você me traiu, que não sei o que e tal. E ele falou que não ia trair o melhor amigo dele, que eles eram amigos de infância, que ele trabalhava muito e não tinha muito tempo, mas que ele eram amigos de infância. Só que assim, gente, eu tava casada com ele há anos. Eu nunca tinha visto aquele querido na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar dele. Era como se a amizade deles fosse um mistério, entendeu? Só que como é que pode, né, o raio cair justamente no lugar que não era pra poder cair? Pois é. Só que quando eu achei que a situação não ia piorar, porque eu tava discutindo com meu amante e descobrindo que ele era o melhor amigo do meu marido, que estava me traindo, não só com uma mulher, mas com um homem, mas também não era santa, né? Eu era PG, então eu não ia ter que falar muita coisa. Eu ia falar o quê? Tranquilo, a campainha toca. Ele riu e falou, hora do show. E saiu e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, tava meu marido com toda a minha família. Gente, a minha família que achava que eu era uma santa. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, todo mundo, meus primos, todo mundo. Devia ter mais ou menos umas 20 cabeças na porta do hotel, do nosso quarto do motel. Ele entrou com toda a minha família e falou, ó, isso aqui é pra vocês descobrirem o que a parente, a filha, a irmã, a sobrinha de vocês fazem. Ela faz PG, esse aqui é meu amigo, descobri que eles são amantes há anos, ela tá me traindo com ele com vários outros, tá bom? E aí eu comecei a ficar revoltada, olhando assim pra minha família, eu comecei a ficar nervosa e eu comecei a gritar, e você que tá o rabo? E você que tava fora com um homem ali, tu achou que eu não vi? Você também tava me traindo. Comecei a ir pra cima dele. Ele começou a falar que ele só tinha feito isso porque tinha descoberto que eu tinha traído ele. Eu falei, então você descobriu que eu te traí e foi liberar o tubinho. Nem queria, né, querido? Eu sei que no fim eu peguei o pendrive que estava na televisão, saí correndo, minha família toda assim, chocada, falava que como é que você fez isso, não sei o quê. Só que eu pagava minhas contas, não dava satisfação pra ninguém. Saí correndo, entrei no Uber, chamei o Uber, saí correndo, fui pra casa. Peguei o pendrive, passei pro meu notebook, passei pro meu WhatsApp, liberei o vídeo pra família toda dele ver, porque ele aprender também como é que faz, envolve a família dos outros. Todo mundo ficou sabendo que ele liberou o tubinho, a família dele era extremamente conservadora, virou aquela confusão, todo mundo soube que eu traía ele, que eu era PG, que ele também me traía, que ele pegava homem, virou toda aquela coisa, a gente virou comentário da cidade e no fim ele lustrou o chifre, nós continuamos juntos e ele fez esse escândalo todo pra hoje em dia a gente fazer a forefação com um monte de gente liberada. A gente tem um relacionamento aberto agora. Descobri que eu era corna pelo alarme do celular do meu marido. Queridas irmãs gafanhotas. Eu era casada há 5 anos. 5 anos. Não tinha nem tempo ainda, tipo assim, pra poder justificar a galha. A única justificativa é que ele era um grande querido de, né, procedência de caráter duvidoso. Casei-me com o Juju, um grande querido. Sempre foi um marido, assim, meio duvidoso, galera. Não vou falar pra você que ele era um marido maravilhoso e que eu não esperava. Ele era duvidoso, sabe? Ele não tinha uma fama muito boa, mas eu, amor, eu achei que eu ia ser a Cher Alex diferenciada. Acreditei no meu potencial. Não só fiquei com ele, como namorei com ele, como casei com ele, mesmo todo mundo falando pra mim assim, tu sabe que ele não presta. Tu sabe que tu vai ser corna. Tu sabe que o chifre vai cantar na tua cabeça. Eu falo, não. Comigo vai ser diferente. Ele tinha essa fama quando ele era um moleque. Agora, adulto, 32 anos, isso é outra vibe. Enfim, casei com ele. Beleza, que eu namorava ele desde que ele era um moleque e ele realmente aprontou todas comigo. Mas, amor, eu tinha que salvar aquele amor, né? Que ia dar certo. Meu marido trabalhava fora, eu também trabalhava, mas eu trabalhava de home office. Achava chiquérrimo trabalhar de home office. E aí um belo dia chega meu querido marido, uma sexta-feira, e fala pra mim que teria que iria viajar. Ah, querida esposa, corna chifruda. Mas eu não sabia, eu achei que ele tinha mudado. Eu vou ter que viajar amanhã no sábado. Né? Meu patrão disse que precisa fazer umas entrevistas, não sei na onde, pra uma futura praça de não sei do quê. Que ele trabalhava nessas coisas de logística. Então eu vou precisar ir com ele. Nós vamos viajar amanhã pra poder começar a fazer toda a investigação no domingo. E segunda-feira a gente resolve e já vem embora. Eu, que não tinha motivo nenhum pra poder duvidar de Juju, só um passado duvidoso, falei, ok, amor, Lovres, eu confio em você. Afinal de contas, ele tinha me dado todos os motivos pra desconfiar dele? Tinha, mas eu acreditava nele, gente. Homem muda. Ele me falou isso de repente, fui preparar o lanchinho pra ele, e aí no sábado de manhã meu marido foi viajar. Quando pensa-se que não, o que aconteceu? Ele saiu de casa bem cedinho, sabe? Tipo assim, gente, 5 horas da matina, ele já tava se despedindo de mim e indo embora. Como eu
Acabei perdendo sono, porque ele foi viajar muito cedo. Fui tomar o meu café. Quando eu estava comendo meu pão, me entra Juju pela porta revoltadíssimo. E eu fiquei, ué, querido marido, você não ia lá fazer a questão da viagem? E aí ele falou pra mim que o patrão dele ligou pra ele no meio do caminho e falou que não ia viajar, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá, que ele ia ficar em casa. Eu falei, tranquilo, e Juju estava de mau humor, porque Juju sempre que acordava cedo ficava de mau humor. E ele, revoltado, tirou a mochila, jogou-se em qualquer canto e falou que ia dormir. Entrou pro quarto e foi dormir Juju. Juju esse que tem um sono muito pesado, meus queridos. Até aí tudo ótimo, eu falei, então tá, né? Tranquilo, continuei tomando o meu café. Quando deu mais ou menos umas meio-dia, eu fui preparar o almoço, que o Juju ainda estava dormindo. Deu meio-dia e meio, o telefone dele começou a tocar um alarme. Toca o alarme, o alarme não parava. Levantei-me a minha bunda, que estava lá na cozinha, nem que estava sentada, mas levantei-me. E fui lá, na verdade eu estava descascando batata, por isso eu levantei-me a minha bunda. E aí eu fui lá pra poder desligar o alarme de querido Juju, que não levantou pra poder dar ar da graça. Peguei o telefone dele. Aí, quando eu fui pra desligar o alarme dele tinha um nome. Estava escrito, não esquecer de comprar as flores na vendinha. Fiquei deversamente curiosa, abri o telefone dele e fui no alarme. Fui ali direto do alarme. Tinha um monte de alarme programado. Cada alarme tinha um nome. Dar o presente tal hora, chamar pra gente poder ver um filme, chamar ela pra poder jantar no restaurante que eu pesquisei. Cada alarme tinha, tipo assim, uma programação de 3... Gente, devia ter mais uns 30 alarmes. De toda uma programação que ele criou. Tipo, tinha um alarme assim, falar que ela tá bonita. Despertador tocou. Daqui a 5 minutos falar que ela estava muito bonita. Daqui a 5 minutos mandar mensagem pra minha esposa falando que eu estou ok. A esposa era eu, né? Então, tipo, ele tinha toda uma programação. Eu desativei todos os alarmes. Ali, amor, eu já vi que foi... Entendi. Coincidentemente, os alarmes eram o dia certinho que ele ia ficar lá de viagem com o patrão dele. Fui na conversa. E ali, amor, eu descobri. Tinha uma conversa escrito mecânico. Cliquei em um coração mecânico, que ele amava muito o mecânico dele. Cliquei lá no mecânico e aí era uma conversa que não era do mecânico. E a última conversa que eu vi era ela falando que beleza, que não ia contar, mas que não queria nada dele. Então, ele tinha uma amante, essa amante trabalhava com ele. E aí ele falou pra essa amante que ele era solteiro, livre igual arroz. E que eles tinham marcado, estavam se relacionando, foram falando, já ouvi toda ali uma declaração de amor. E aí ele ia viajar com ela. Só que aí, antes de viajar, ela descobriu que ele era casado comigo. Terminou com ele, não, falou que não ia me contar, mas que não queria mais nada com ele. Ia me deixar ser corna, né, querida? Podia ter me mandado uma mensagem. Acordei Juju no tapa. Olha, amor, apoiou mais que tamborim no samba. Botei ele pra fora com a mochilinha dele que já tava arrumada. Falei, só vai levar isso daqui também. Quebrei o telefone dele todinho. A casa era minha. Voltou Juju pra casa dos pais dele. E foi assim que eu descobri que eu era corna. Ah, mas ele tentou negar? Óbvio. Mas eu não aceitei. Viajei por 3 dias. E quando eu voltei, tinha uma senhora morando na minha garagem. Você não tem noção do que aconteceu. Eu morava numa cidade que ficava 4 horas da cidade dos meus pais. E aí eu estudava, trabalhava, acabava que eu não tinha muito tempo. Eu morava sozinha, até que a minha mãe me convidou pra poder passar o fim de... Falou, querida, lembra que tem paz? Lembra que não as filhas de chocadeira venham visitar a mamãe? Fui visitar minha mãe. Sendo que assim, eu já estava na minha 2ª faculdade, eu tinha 30 anos. Trabalhei pra caramba, estudei pra caramba, até ter minha profissão. Minha vida tava assim, bem estável. Eu resolvi fazer o quê? Criar um problema pra mim mesma e fui estudar. Junto com um bando de jovens. Então eu tava no pico do estresse, final do semestre. E eu falando, ai mãe, não sei, final do semestre. Ela, filha, vem relaxar, você vai surtar, querida, desequilibrada. Aí eu fui. Só que, gente, eu tava num estado de pressão tão grande, eu tava num desequilíbrio emocional com o final do semestre, que tava, tipo assim, já tinha acabado, tava faltando só o resultado das provas pra saber de qual prova eu ia pra P3. Até aí, tudo ótimo. Falei, não, mãe, tudo bem, então. Minha mãe deu uma insistida, eu falei, vou. Tranquilo. Arrumei as minhas coisas na sexta-feira, eu ia ficar sexta, sábado, domingo. Domingo à noite eu voltava para a minha residência, né? Arrumei todas as minhas bolsas, fui para a minha garagem, peguei o meu carro e fui embora visitar a minha mãe. Fiquei lá 3 dias, foi ótimo. Minha mãe morava mais pro interior da cidade, eu morava mais na parte, assim, né, que tinha tecnologia da cidade. Então, tipo assim, esqueci telefone, amor. Fiquei lá relaxada, tranquila, de boa. E quando deu domingo de tarde, eu falei, mames,
querida, agora eu tenho que voltar pra minha residência, porque, né, segunda-feira eu tenho que ir na faculdade e tal. Curti tudo que eu tinha pra curtir, dei uns beijinhos na boca no fazendeiro que morava lá, que era bonitinho, que eu conheci ele desde criança. Enfim, curti a vida lá louca. E voltei pra casa. Peguei o meu carrinho e voltei. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a minha garagem, amor, quase que eu fui de arrasto. Tinha uma senhora deitada num colchão na minha garagem. Eu abri a garagem com o controlezinho e fiquei parada, olhando aquela situação. Nem entrei com o carro, desci do carro. E aí eu falei, opa, querida, tudo bom? Já era mais ou menos assim, de tarde. A pobre da senhora veio correndo e falou, ai, minha filha, graças a Deus que você chegou, eu já não sabia mais o que fazer. Olha, eu tô em desespero. Eu estou presa aqui há 3 dias. Eu falei assim, como assim, senhora? O que tá acontecendo? Eu olhei pra cara daquela senhora e falei, já vi essa senhora em algum lugar. Se eu não me engano, ela era uma senhorinha que morava lá na rua de baixo. Só que ela era uma senhora sozinha. Eu entrei em desespero e falei, senhora, em nome de Jesus, me explica o que tá acontecendo. E ela falou, minha filha, na sexta-feira à noite, eu estava passando aqui, vi que você saiu de casa e você simplesmente deixou a sua garagem aberta. Eu fiquei com medo de alguém entrar na sua garagem para levar as suas coisinhas e tentei te gritar, mas você saiu com o carro, eu com o som no carro, no talo, ela achou que eu ia escutar ela. E aí eu saí, tentei, né, gritar, você não consegui, tentei sair correndo, mas eu sou uma senhora, e infelizmente tentei fechar a sua garagem, só que a sua garagem não tinha a parte do negócio que fechava por fora, então eu tentei fechar por dentro. Só que quando eu tentei fechar por dentro, eu fiquei presa aqui dentro, não sei como abrir isso daqui, tentei abrir de todas as formas e eu não consegui. E aí eu falei, é porque só abre aí no controle, né? Ou senão lá dentro. Só que assim, a porta da minha casa, que vai pra garagem, eu tinha trancado. E eu deixei a senhora presa 3 dias dentro da minha garagem. Eu comecei a pedir desculpa pra ela. Falei, meu Deus, a senhora tá bem? A senhora quer comer alguma coisa? Senhora, como é que a senhora tá? E ela falou, olha, minha filha, eu me virei como eu pude. A mulher fez quase que um largados e sem vestas na minha garagem. A minha sorte é que eu fazia muito churrasco ali na minha garagem. Então tinha um frigobar ali que tinha água, tinha tipo besteira, sabe? Biscoito, tinha uma cestinha que tinha biscoito. Tinha coisas assim gostosinhas de comer. Não tinha comida, mas tinha tipo petis, coisas de comer. E aí ela falou pra mim que ela fez xixi num baldinho. Porque ela falou, olha, eu não fiquei com vontade de fazer o número 2, mas fiz xixi aqui nesse baldinho. E comi as coisas que tinha aqui pra poder comer. E achei esse colchão aqui, tô deitada aqui 3 dias esperando você voltar. Se a pessoa só tivesse viajado e ficado 1 mês, que essa senhora ia ficar presa, eu falei, mas por que a senhora não ligou pra alguém? Por que a senhora não chamou alguém? Ela falou, minha filha, eu sou sozinha. Então, assim, o meu telefone ficou em casa, eu saí pra poder dar uma caminhada à noite. Felizmente, eu fiquei presa aqui, tentei chamar alguém, mas depois eu desisti, entreguei pra Deus e fiquei aqui esperando. Liberei a senhorinha. Pedi 1 milhão de desculpa pra ela, né? Ela foi pra casa dela e agora toda vez ela né, pegou meu número e volta lá pra gente tomar um chá, né? Ela fala, me faz companhia. Fez quando eu volto, também vou na casa dela, gente. Coitada da mulher, cara. Eu conheci um bofinho online que, gente, ele era muito bonito. Eu achei até que ele fosse fake. E aí a gente começou a conversar. E ele começou a me falar que ele tinha algo pra me contar antes de querer me ver pessoalmente. Eu tava rodando ali as redes sociais e vi o perfil desse querido. Gente, quando eu olhei, eu falei, isso aqui com certeza é fake. Mas aí eu falei, eu vou acreditar aqui no meu potencial. Comecei a seguir o bonitinho. O bonitinho veio e começou a me seguir de volta. Curtiu as minhas fotos. Eu dei uma analisada no perfil dele e falei, acho que não é tão fake assim. Começamos a conversar. Ele me mandou oi, eu respondi. Começamos a bater um papo e o papo super fluiu. Gente, a gente falava sobre tudo, sabe? Quando eu vi, eu tava horas e horas conversando com esse candenguinho. Sabe quando você tem aquela conexão? Foi tipo isso. Ele pediu my number, eu passei. A gente começou a conversar, começamos a conversar por ligação, começamos a conversar por videochamada, e ele morava não tão longe de mim, ele não morava tão distante, ele morava só a 2 horas da minha cidade. Dá pra ir, o bofe era super legal. Só que eu não ia fazer a tirada, né? Eu não ia falar pra ele, oi, querido bofe, já estamos conversando há 2 meses, será possível a gente, né, sair do virtual, meu amor virtual, e nos conhecermos pessoalmente pra olhar na sua face? Só que ele também não falava nada, e ele ficava o tempo todo falando comigo, então, tipo, investindo em mim ele tava, só não sabia por que ele tava me enrolando tanto. Aí eu comecei a jogar umas indiretas, sabe, falando, caramba, sua cidade é muito bonita, sempre quis conhecer a minha também, tenho certeza que você vai adorar conhecer ela. Amor, mais direto que isso, só se eu falar, e aí, vai rolar?
Ele pescou, né? Ele pescou, pescador bom, pescou a minha indireta. Ele falou, poxa, tô querendo te ver pessoalmente mesmo. É óbvio que eu não vou fazer você vir aqui, eu vou até você. Só que eu queria te contar uma coisa, E aí começou essa peleja de eu quero te contar uma coisa, antes da gente se conhecer pessoalmente, eu quero te contar uma coisa, eu quero te contar uma coisa. Só que ele nunca me contava essa coisa. E eu falei, olha, seja lá o que você tiver pra me contar, você pode me contar pessoalmente, não tem problema. Eu perguntei, você é casada? Ele falou que não. Eu falei, você tem outra pessoa? Ele falou que não. Eu falei, você tá preso? Ele falou que não. Eu falei, então não tem nenhum problema, porque eu falei as piores coisas. Tranquilo. E aí ele foi e me fez uma pergunta. Ele, o que você acha em requisito assim, de aparência? E eu falei que gostava das pessoas pelas que elas eram por dentro e que a aparência pra mim era de menos. Até porque isso nem era um problema pra ele, porque ele era um gato. Depois que eu falei isso, ele falou, tranquilo, então vamos nos encontrar. Graças a Jeová, o Candengo tomou uma atitude depois que eu falei que não ligava muito para a aparência, apesar da aparência dele ser uma aparência muito assim, boa de se ver. Ele falou, não, então a gente vamos nos encontrar e tal, vou fazer uma surpresa, quando eu chegar você vai ver, é uma coisa bem visível, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, gente, eu não fazia ideia o que era, tranquilo. Marcamos, né, marcamos na praça da minha cidade, perguntei pra ele se ele não queria ir pra um barzinho e tal, ele falou que não, a gente podia primeiro se conhecer na praça, tranquilo. Chegou o fatídico dia, me arrumei lindo e belo pra encontrar o gatinho. Estou eu na praça da cidade, local público. Graças a Deus não tinha risco dele pegar meus órgãos e me levar para a Turquia. Na verdade até tinha, mas era menos arriscado. E aí me chegou o Candengo. Eu tava sentada no banco, ele chegou por trás de mim e sentou. Gente, se eu achava que ele era bonito na foto, pessoalmente, ele era 15 vezes mais bonito. Ele sentou e eu fiquei hipnotizada, olhando pra cara dele. Eu acho que eu nunca vi uma criatura tão bonita assim. Que eu fiquei olhando pra cara dele assim, sabe? Em choque de tanto que esse homem era bonito. Era tipo assim, zero defeito, não achava um defeito. Ele rindo, olhou pra minha cara e falou, oi, prazer, não sei o quê. E eu continuei olhando pra cara dele. Aí ele riu e mostrou assim a muleta e falou, pois é, né? Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu olhei pra muleta e falei, quê? Ele falou, não, porque, né, eu tenho essa deficiência e tal. Eu não queria falar pra você isso, porque todas as vezes que eu conversar com uma pessoa isso vira um problema, né? Porque tem muita gente preconceituosa e eu não sabia como falar pra você. Então dessa vez eu resolvi fazer diferente, arrisquei e vim sem te contar. E eu olhando pra cara bonita dele assim, do que você tá falando? Aí ele falou, você não tá vendo? Aí eu olhei. Gente, ele não tinha uma perna. Aí eu olhei assim, tá, legal. E fiquei olhando pra cara dele assim, ele era tão bonito, que ficou tipo assim, detalhe bobo, sabe? Olha quantas qualidades ele tem. Gente, o homem era bonito, os braços dele eram enormes. Você via que ele era aquela pessoa que tinha aquele físico bonito, sabe? A perna que ele tinha, assim, era toda assim, musculosa. E ele falou, não, você não se importa? Eu falei, olhei de novo, eu falei, tá, valeu. Mas, gente, eu tava tão encantada que ele era tão bonito que eu falei, senhor, graças a Deus, ele é bonito pessoalmente, é uma pessoa, realmente não é um fake. Ele começou a rir e falou, pô, você realmente não se importa, né? Porque eu não tenho uma perna. Eu falei, não, querido, amor, no caso aí tu devia ter 3, né? Agora tu só tem 2, não tem problema nenhum, porque... Gente, que macho bonito. Começamos a conversar, rolou uns beijinhos, o menino beijava bem, mas bem. A perna dele, ele ter ou não ter, era assim, ó, amor, detalhe assim, tão bobo. Ele falou que tinha próteses, mas que ele quis ir sem, com a muleta, só pra poder realmente mostrar que aí se eu não quisesse eu já iria embora. E afins, devia, né, ter sofrido muito preconceito. Mas eu falei, gente, detalhe bobo desse. Detalhe bobo, deu só olhar pra ele, que detalhe bobo. Começamos a namorar, atualmente estou casada com ele. E é isso, gente, detalhe bobo. Aí a perna dele, ele sofreu um acidente quando ele era criança. A minha patroa, atualmente, é a minha empregada. Eu fui trabalhar numa casa de família que eu fui indicada pela minha mãe. Minha mãe trabalhou lá muitos anos, né? E eu tinha sido demitida, tava precisando fazer um bico. E parece que alguém lá tinha sido demitido também. Uma coisa casou com a outra, ela ainda tinha contato com a minha mãe. E pediu uma indicação e a minha mãe me indicou, né? Pra você ter uma ideia, a minha mãe tinha trabalhado pros pais do cara que ainda morava lá com a esposa. Eu achei que seriam 2 velhinhos, mas não. Era um casal bem jovem, não tinha filho, ele era muito bonito, ela também era muito bonita. Só que eles mal ficavam em casa. Quando eu cheguei, me apresentei, me trataram super bem, eu era bem novinha. E não era só eu que trabalhava lá, tinha outras pessoas também que trabalhavam lá. Os dias foram passando e eu fazendo o meu serviço e eu comecei a ver um pouco mais da esposa dele, né? Só que todas as vezes que eu via ela, em todas as oportunidades que ela tinha, ela me tratava muito mal, ela era muito seca, ela era muito narizinho em pé, sabe? Bem arrogantezinha. Só que na frente dele, ela não mostrava isso. Tanto
Tanto que na primeira vez que eu vi ela me tratou super bem. E eu só fui descobrindo como ela era conforme ela ficava sozinha comigo. Só que até aí tudo ótimo, eu não tava ali pra poder fazer amizade, né? Eu fazia o meu serviço, entrava mudo e saía calada. Só que aí começou a acontecer uma coisa muito das esquisitas. Quem passou a frequentar mais a casa era o meu patrão. Um querido muito bonito. E aí ele começou a ir mais na cozinha, eu vi ele puxando assunto comigo e eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, né? E aí eu percebi que ele começou literalmente a dar em cima de mim, sabe? Chegou um ponto que eu falei, tá querendo esse corpinho aqui nu. E aí eu, obviamente, que não correspondi assim de primeira, comecei a dar uma investigada primeiro, porque eu fiquei com medo, né? Dou mole pra ele, a gente fureva, perco meu emprego, ainda virei o quê? Marmitinha de patrão. Eu comecei a investigar, perguntava aqui, assim, bem disfarçadamente pras meninas, e elas falavam que não, que ele era um homem muito sério, que nunca viu ele dando liberdade pra ninguém, que ele mal aparecia em casa, que não sei o quê. Então eu percebi que ele realmente estava interessado em mim. Até que um belo dia ele literalmente virou atacante 10, amigos. Eu tava limpando a parte de cima da casa quando ele apareceu do nada durante o dia, e era raramente quando isso acontecia, e veio atrás de mim. Aí quando ele veio, ele me puxou, falando que ele não me tirava da cabeça, que ele não conseguia parar de pensar em mim, que ele sempre tava dando desculpa pra poder vir em casa durante o dia pra poder me ver, e ele tentou me beijar. De primeiro eu afastei ele, falei que eu não era esse tipo de mulher, que eu tava ali pra poder trabalhar, que eu tava ali porque eu precisava do serviço, e que eu não queria envolver as coisas, que ele era muito bonito, mas que isso ia atrapalhar, né, o meu emprego, que eu precisava muito daquele dinheiro, e ele falando que não, que independente do que acontecesse, isso não ia atrapalhar meu emprego, que não sei o quê, e eu falei que não. Depois disso ele tentou mais umas 3 vezes. Na terceira vez eu cedi, porque, gente, ele era muito bonito. E aí, amor, rolou um beijo, eu fui com ele em cima da cama deles. Gente, errei o flecha. Aconteceu. Desde esse dia em diante, nós começamos a ter o quê? Começamos a ter um caso, né? Ele ia me buscar em casa, a gente saía, ele me levava para lugares muito legais, né? Nas minhas folgas eu tava sempre com ele, a gente passou a frequentar hotelzinhos. A gente tava ali bem assim, na parte da frequentação mesmo, sabe? E eu continuava trabalhando lá, fazendo a Sonciane. E a esposa dele cada vez mais me tratava mal, parecia que ela sabia. Eu juro pra vocês que eu achei que não ia dar em nada. Eu tava só aproveitando as regalias que eu tava tendo, sabe? O aumentinho no salário que ele me deu, os presentes que ele me dava, os locais que ele me levava. Eu tava literalmente aproveitando e ainda a frequentação ainda era boa. Como eu já tinha apanhado muito da vida, eu não tinha nem aquela ilusão de ai meu Deus, ele vai logo a esposa dele não poder ficar comigo. Não. Só que um belo dia, do nada, eu vivendo aquilo, contando que aquilo foi o momento de acabar. Ele simplesmente me chamou pra poder jantar. Eu fui, já tava acostumada com isso. Ele me vira e fala que ia largar a esposa dele, porque ele tava apaixonado e queria ficar comigo. Eu também já tava gostando dele, mas eu sabia separar muitas coisas. Tipo assim, tava gostando dele até certo ponto, com aquele pé no chão, né? Eu não acreditei, falei que não acreditava nele. E ele falou então que era pra eu aguardar que eu ia ver. No dia seguinte eu fui trabalhar normalmente, contando que aquilo ali era emoção da cabeça dele. E quando eu cheguei tava uma gritaria, um escândalo. E assim que eu cheguei, a mulher dele veio pra cima de mim. Eu sabia, você acha que eu não sei que você tá no caso com meu marido? Começou a tentar pegar em mim, pegar assim nos meus cabelos, né? Veio o marido dela, né? Que no caso era meu amante, tentando separar e virou toda aquela confusão dos outros empregados, todo mundo olhando. E ele falando que não queria mais ficar com ela e que era pra ele ir embora, que não dava mais, que ele queria pedir divórcio, que ele realmente queria ficar comigo. Que era eu, sim, ele amor. Ele saiu falando tudo que ele tinha pra falar. Ela entrou em desespero porque, pelo que eu entendi, o casamento deles, ela não teria direito a nada. E ela não tinha nada. Ela não tinha um emprego, ela não tinha um estudo. Ela literalmente, da vida dela, o que ela fazia da vida dela era ser casada com ele. E aí ela falou que não queria sair dali, que ela não ia sair, que ele não podia fazer isso com ela, que ele tinha que ter consideração. E ele falou que tudo bem, que ela podia ficar um tempo, mas que a partir daquele momento eles não estavam mais juntos e que ele estava comigo. Gente, eu juro pra vocês que aquilo ali pra mim foi surreal. Eu parei de trabalhar na casa dele e eu comecei a ir na casa dele como convidada. E ela sempre tava lá. Até que as coisas foram ficando mais sérias, né, com a gente. Ele me pediu pra namorar, eu comecei a namorar com ele. Passou um tempo e eu fui morar com ele, porque a gente já tava namorando, tipo, 6 meses. E eu fui morar com ele. E ela ainda tava lá. E aí eu comecei a bater o pé. Falei que eu não ia aceitar ficar casada com uma pessoa que tinha a ex morando, não sei o quê. E ele tentou pedir pra ela sair em diversos momentos. Até que ela simplesmente perguntou se ela podia trabalhar lá, pra poder continuar lá. Aquilo pra mim não fez muito sentido, porque, gente, ela tinha tanta coisa, tanta joia, sabe? Que ela podia vender, mesmo que ela não tivesse direito à casa, à empresa, nada, ela podia vender tudo e seguir com a vida dela, mas ela queria continuar ali, não sei porquê. Eu aceitei, porque de verdade eu fiquei com pena, né, dela, mas eu não aguento mais viver essa situação, porque eu não tenho paz dentro da minha própria casa. E eu não consigo, tipo, comer nada na minha casa, não consigo beber nada na minha casa, porque eu tô sempre com medo dela fazer alguma coisa comigo, porque ela fez muita questão de ficar ali. Então, assim, eu tô pra de verdade pedir pro meu marido que ou ela sai, ou eu saio, porque eu acho que as duas ali não tá dando. Porque pra mim não faz sentido nenhum ela querer continuar sendo a minha empregada, sendo que ela tem muita coisa que ela pode vender, coisas caríssimas, que ela pode reconstruir a vida dela em outro lugar. Ela é muito bonita, né? Ela ainda é muito nova. E ela quer continuar ali, sem ter nenhum tipo de necessidade, trabalhando como doméstica. Eles se separaram, né? Então, ela assinou o divórcio. Eu não casei com ele no papel, mas basicamente eu moro lá com ele, então a gente tem uma vida junto. Só que eu não entendo qual é o intuito dela continuar lá, dentro daquela casa, mesmo que como empregada, sabe? Sendo que ela tem condições de sair de lá. Então, pra mim, isso tá muito estranho e eu não tô mais aguentando essa situação.
Meu filho apareceu lá em casa com uma moradora de rua, vocês acreditam? Nossa, vocês acreditam? Pois é, nem eu acredito. E o pior foi o motivo. Eu dava graças a Deus todo santo dia pelo filho que eu tinha. Porque meu filho, gente, ele era muito calmo, sabe? O menino não dava trabalho, desde pequeno o menino era um santo. Estudioso, só tirava nota boa, candengo. Não gostava de farra, não bebia, não fumava, não saía. Nunca vi ele com uma namorada. Até achei que meu filho cortava pro outro lado, que pra mim não seria um problema, nem pro pai dele. Porque não tínhamos preconceito. A gente só queria saber. Mas como ele era mais tímido, não falava sobre, a gente deixava pra lá, né? Nós tínhamos uma vidinha assim normal, éramos uma família normal, morávamos na nossa casinha. Eu era casada há anos com o pai dele, pai esse que já me botou um chifre, mas aí eu descontei. Nos separamos, resolvemos nos perdoar e voltamos, porque trocado não dói. Ele achou que ele ia botar e não ia levar. Tomou no furusquinho. Até que um belo dia, meu filho começou a ter umas atitudes um pouco estranhas, né? Chegou ele esbaforido, ele tava com seus 18 aninhos, ainda tava terminando a escola, no último ano. Falou, mãe, eu queria um lanche assim, assim, assado, mas eu queria em grande quantidade e tal, porque eu queria levar pra uns amigos, só que ele tinha acabado de chegar da escola. A gente sabe que adolescente, quando chega da escola, tá com fome. Beleza, fiz o lanche que ele pediu, dei pra ele, sumiu, querido, voltou pra casa só de tarde. No dia seguinte que ele foi pra escola, de novo, ele levou um monte de lanche. E eu falei, o que tá acontecendo? De repente o menino virou o Tais, porque ele era assim, magrinho, né? Comia pouco a criança. Criança, 18 anos, pra mim ele era uma criança. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e não falei nada. Quando deu mais ou menos uma semana que eu falei, a compra do mês está indo em uma semana, eu falei, querido filho, o que tá acontecendo? Estou alimentando alguém? Ele desconversou e foi pra escola. Tranquilo, passou mais uma semana e na minha folga, eu tava lá, arrumando casa, o pai dele estava trabalhando, me chega o meu filho com uma moça. Que eu olhei. Gente, quando ele chegou com a menina, eu já senti que tinha alguém com ele e eu achei que fosse um gambá. Gente, tava um cheiro tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei, gente, o que tá acontecendo? Saí da cozinha e fui pra sala. Era o meu filho parado na porta, com uma menina do lado dele. Ela, notoriamente, era uma moradora de rua. Era uma pilingrina. Porque a menina tava toda suja, tava com roupa rasgada, tava de calça, ela tava com uma regatinha, com uma bermudinha assim de moletom, mas tava tudo muito sujo, muito gasto. E ela olhando pra minha cara, completamente assustada, meio que se escondendo atrás dele. Ele olhando pra minha cara e ele falou, mãe, a gente precisa conversar. Eu falei, a gente precisa conversar, realmente, porque o que houve? E aí ele virou e falou, essa daqui é a Júlia. Júlia, gente, apesar de, né, tá parecendo assim um gambazinho, Júlia era muito bonita. Você via que por baixo de toda aquela sujeira, Júlia era uma menina bonita. E parecia ter mais ou menos a mesma idade dele. Eu falei tudo bem, filho. Vamos aqui pra cozinha, vamos sentar aqui. Sentaram os dois na cadeira. E aí a Júlia tímida, né, assim, parecendo um gambazinha pobre, tímida, começou a ficar, ficou no cantinho dela, peguei um pouquinho de água e tal, e aí meu filho começou a falar. Ele falou que conheceu a Júlia, né, voltando da escola, porque ela tinha tentado pegar o telefone dele. Que isso, gente? Amor criminal? Só que ela não conseguiu, e aí ela começou a chorar e pediu desculpa, dizendo que era a primeira vez que ela tentava fazer isso. E aí a Júlia contou a história pro meu filho. Pelo que eu entendi, Júlia tinha sido largada na rua pelos pais biológicos dela, e quem pegou ela pra criar era uma senhorinha que também morava na rua, e a Júlia viveu com essa senhorinha na rua, né, da forma delas, em abrigo, enfim, até que a senhorinha veio a falecer. E a Júlia, como não tinha parente, não conhecia ninguém, só tinha aquela senhorinha, tava mais ou menos alguns meses tentando se virar sozinha do jeito que ela podia na rua. E que por isso o meu filho tava pegando lanche e levando pra ela, né? Eles estavam meio que conversando, ele tava faltando escola pra poder ficar com ela. E aí o meu filho perguntou se ela podia vir morar com a gente. Gente, na hora que ele perguntou se ela podia vir morar com a gente, eu fiquei assim, e meu marido chegou. Meu marido já chegou entrando e falou, gente, que cheiro é esse? Eu falei, querido, faz o simpático, pelo amor de Deus, é que a menina aqui. E aí meu marido chegou, viu a situação. Eu apresentei pra ele, a Júlia, expliquei pra ele. Ele ficou olhando assim, tão assustado quanto eu. E aí eu falei, oi, Júlia, querida, deixa eu só conversar aqui com meu filho aqui. Dorme, gente. Chamei ele num canto junto com meu marido. Falei, filho, de onde chegou essa menina? O que tá acontecendo? Você não sabe dessa menina? De onde ela veio? Se o que ela tá falando é verdade. E aí o meu filho falou pra mim, mãe, eu sempre fui muito tranquila, eu nunca pedi nada. A senhora sabe que eu nunca te dei trabalho em nada. Eu só tô te pedindo isso. Eu quero que ela fique aqui com a gente. Eu quero que ela more aqui com a gente. Porque ela não tem ninguém, ela só tem eu. Eu olhei pra cara do meu marido, meu marido olhou pra minha cara. Por mais assustador que a história, né, fosse parecer, a gente não tinha muito o que fazer, então a gente ficou com a Júlia, né? A Júlia tomou um banho, eu comprei roupas novas pra Júlia. A Júlia começou a estudar, ela tinha a mesma idade do meu filho. Ela tava bem atrasada. Pelo que eu entendi, ela conseguiu ir à escola só até o fundamental, mas o primeiro, o segundo e o terceiro ano ela não fez. Ela sabia ler e escrever perfeitamente, era uma menina bem inteligente. Parece que elas moravam em abrigos, então ela tinha acesso à educação e tudo mais, mas que as coisas desandaram desde que essa senhorinha morreu.
Ela começou a estudar, né? E ela fez aquelas provas pra poder adiantar o ensino médio. Levei a Júlia no médico, Júlia fez todos os exames, ela estava bem, né? Um pouco desnutrida. A gente precisou dar algumas vitaminas, algumas coisinhas assim pra ela. Ela se recuperou bem. Júlia é uma menina super bonita, super educada. Hoje em dia, ela me ajuda muito, né? Em casa. Ela e o meu filho estão namorando. E é isso, gente. Hoje ela mora com a gente, né? Ela já tá trabalhando. Ela e o meu filho têm um relacionamento. E foi assim que eu ganhei uma segunda filha. Sou advogada e a cliente me procurou para poder processar o ex-marido dela. O problema é o motivo pelo qual ela queria processar. E eu fiquei sem saber o que falar pra ela, tipo de como que eu vou falar pra ela que ela não, literalmente não pode processar ele por esse motivo. Óbvio que eu sou uma advogada séria, eu sou formada há anos, né? Eu exerço a minha profissão há anos, eu tenho um escritório sério. Então ela veio me procurar por indicação e ela literalmente acreditou que ela realmente poderia processar ele por isso. Ela falava com uma naturalidade e com uma seriedade que vocês vão ficar chocados. Primeiro que eles não eram sequer casados. Tava mais aí uma união estável, mas como ele era lascado e não adquiriu nenhum bem após o casamento, não tinha muito por que entrar nessa questão, né? Eu tava trabalhando, né? E aí eu tenho um WhatsApp onde eu agendo pra pessoa vir no meu escritório pra gente poder conversar. Essa pessoa entrou em contato comigo, viu o WhatsApp, falou que ela queria entrar com uma ação contra o ex dela, né? Porque o que ele tinha feito com ela tinha sido inadmissível, que ela não ia aceitar uma situação dessa, e agora que ela descobriu, ela queria processar. Eu achei que era tudo, eu pensei que ele agrediu ela, eu pensei que, né, houve algum tipo de traição, ainda assim, mesmo que não caberia, mas eu fiquei sem saber o que ele roubou o dinheiro dela, que ele realmente fez alguma coisa com ela que cabia uma ação. Eu falei que tudo bem, combinei com ela marcou comigo no dia seguinte, mais ou menos 10 horas da manhã, disse que estaria ali pra poder me passar sobre o que tinha acontecido, né? Porque a gente pede pra poder passar os fatos, e aí eu entro com a inicial, se for o caso, explico como tudo vai funcionar, combino valores e tudo mais. E assim, gente, é uma situação que eu fiquei meio perdida, porque em anos de profissão eu nunca vi uma situação dessa. Chegou, né, o dia seguinte, 10 horas da manhã, ela chegou pontualmente. Uma menina que eu reparei que era jovem, muito bonita. Me cumprimentou e tal, sentou e começou a contar os fatos do processo dela. Ela sentou, ela tava assim, meio nervosa, falou pra mim que ela estava doente, que ela estava fazendo tratamento por essa situação. E eu comecei a ficar até curiosa, que eu falei, gente, o que esse macho fez com essa menina jovem, bonita, que ela tá assim, né? E ela falou que tinha como provar as terapias dela, os remédios que ela tava tomando, que não sei o quê. E eu falei, gente, o que será que esse querido fez que eu vou mandar fazer o quê? Mandar de prisão pra esse querido, né? Eu falei, não, tudo bem, mas e aí, o que aconteceu? Eu pedi pra ela, né, me dar a ficha dela, o nome dela, não sei o quê, e começar a me contar os fatos. E ela começou, doutora, é o seguinte, eu comecei a me relacionar com ele, eu era muito nova. Atualmente, eu moro aqui em cidade grande, mas eu vim de uma cidade muito pequena, eu era muito inocente, né? Ele me pegou aí com os meus 18 anos. Ele já estava com 30. Pegou ela pra criar, né? E aí a gente veio aqui, nós ficamos 5 anos juntos. Eu era moça, ele me pegou pura, né? E aí nós tivemos a nossa relação. E a primeira vez eu estranhei um pouco, porque eu era inocente, mas eu ouvia comentários das minhas amigas, né? E não tava sendo da forma que elas falaram, só que eu achei que elas estavam exagerando, porque eu comentei com ele isso, e eu achei que elas estavam exagerando, porque ele falou pra mim que isso não existia, que elas estavam exagerando. E eu falei, mas você tá querendo dizer do que? Do ato? Aí eu já comecei a ficar preocupada. E ela simplesmente vira pra mim e fala que o instrumento, a varinha de Hogwarts dele, era muito pequena. E que muitas das vezes ela não sentia nada, né? Ela não chegava lá, ela ficava conversando com as amigas dela e aquele alvoroço que as mulheres falavam, ela não tinha. Mas ela sempre levou por esse lado com ele, que ela questionava ele e ele dizia que não, que isso era mentira, que não sei o quê. Basicamente o macho tinha varinha de Hogwarts tão pequena que ele não fazia champanhe dela estourar. E ela sempre acreditou nele, na inocência dela, que o povo tava mentindo, que aquilo ali era o que ela conhecia como relação, né? E que após ela se separar, porque descobriu que o varinha de Hogwarts minúscula traiu ela. Caso de família, irmão. Ela se separou porque não aceitou a galha. E aí ela arrumou um outro novinho. E aí, amor, o novinho botou pra lascar. E aí ela entendeu
o que era champanhe estourar, o que era uma varinha de Hagrid, a vontade. E ela me contando e eu assim, ó. Ela me contando com toda a naturalidade do mundo, seriedade, assim, revoltadíssima, triste. E ela falou, eu perdi 5 anos da minha vida, que eu podia ter me relacionado, que a champanhe podia ter estourado diversas vezes. E ele abusou da minha inocência. Ele sabia que eu não tinha como, eu não tinha parâmetro pra poder comparar. Então eu acreditei que ele fosse bom, que aquela varinha de Hagrid minúscula fosse o normal. E ela foi falando revoltadíssima. Ela disse, agora eu sei como é, agora eu sei o que é bom, agora eu sei o que minhas amigas falavam, devia ter acreditado nas minhas amigas. Ele mentiu pra mim. Eu falei que... Meu anjo, deixa eu te perguntar um negocinho aqui. Tu quer processar o teu ex porque a varinha de Hagrid dele era pequena e ele nunca fez você chegar lá? Ela assim, agora você imagina uma petição. Caro juiz excelente. Então, a minha cliente, revoltadíssima com o tamanho da varinha de Hagrid do macho, quer entrar com um processo pedindo danos morais. Gente, ela queria pedir danos morais pelo tempo que ela perdeu de champanhe não estourado. Eu não acreditei, eu comecei a rir, falei tipo, pô, tu tá brincando, né? E aí ela falou que não, que ela tava falando muito sério, que ela realmente queria entrar com essa ação. Eu expliquei pra ela, né? Que não tinha como, não tinha base, né? Não tinha ali dano material, não tinha nada pra poder eu entrar com esse processo. Aí ela perguntou, mas o que você me aconselha então, doutora? Eu falei, libera, amor. Eu te aconselho a liberar mais do que chuchu na horta. Caiu o tempo que você perdeu, esses 5 anos, você recupera. Ela foi embora, revoltadíssima, mas entendeu. Falou, então eu não posso fazer nada por esse tempo todo que ele me enganou. Eu falei, não pode, amor. E foi isso, gente. Agora vê se pode. Sabe como foi que eu descobri a traição do meu namorado? Porque eu fui trabalhar no chá revelação do filho dele. Eu trabalhava em uma empresa, até hoje, na verdade, eu trabalho em uma empresa de buffet, né? Que as pessoas contratam e tudo. E aí, no meio desse serviço, além da comida, também vai os garçons e tudo. E é lá que eu trabalho. Só que eu trabalho fazendo a comida, né? E tem o pessoal que trabalha especificamente servindo as pessoas nos eventos. Eu conheci ele, inclusive, em um evento de uma empresa que tinha contratado a gente e tudo, e foi lá que eu conheci ele, que ele trabalhava nessa empresa. Só que ele, assim, sempre se apresentou pra mim, falando que era solteiro e tudo, e naquela época eu não tinha redes sociais, na verdade hoje eu ainda tenho uma, mas eu quase nem uso. Então, como eu não usava redes sociais, eu também não pedia as dele, sabe? Enfim, burrice da minha parte. E ali ele se encontrava comigo, gente, de uma forma tão fácil, que era tipo assim, qualquer horário que eu ligasse pra ele me atendia, qualquer horário que eu mandasse mensagem pra ele, ele respondia, qualquer horário que eu pedisse pra ver ele, ele ia. Então assim, parecia realmente uma pessoa muito livre nesse sentido, que não tinha impedimento nenhum. E a gente conversava muito, sabe? Inclusive por chamada de vídeo. Então pra mim era muito mais fácil, foi fácil acreditar que ele realmente era uma pessoa solteira. Começamos a nos relacionar. E quando eu descobri tudo isso, nós estávamos com mais ou menos uns 4 meses namorando, fixo, sério mesmo. Ele já tinha até conhecido a minha família e tudo. Tava tudo certo. Até que numa dessas, né, contrataram o nosso serviço para trabalhar e tudo. E homem normalmente não presta atenção nessas coisas, então eu acredito que tenha sido ela que tenha contratado tudo, ele nem sabia. E aí fomos pra trabalhar. E aí, nesse dia específico, um dos garçons, das garçons, né, que ia atender, tava doente e não podia. Então eu falei, eu vou substituir ela, já tinha feito isso outras vezes. E aí, na hora que a gente começou a servir, eu me deparo com quem? Com ele. E aí eu fui prestar atenção que o que era o quê? O chá revelação do filho dele. Quando eu parei pra entender que ele era o pai, tava com a mulher e era o chá revelação do filho e tudo, menina, eu fiquei completamente assustada. Quando ele me viu, ele só faltou cavar um buraco pra se esconder. Aí você falou assim, mas ela pode ser alguma ex-namorada, né? Mas ele nunca nem me falou que tinha filho. Quando ele me viu, como eu falei, só faltou cavar um buraco pra se enterrar. E quando eu entendi a situação, eu acho que ele ficou morrendo de medo de que eu fizesse algum escândalo, que eu faça alguma coisa. Mas eu jamais faria isso, principalmente sem um local de trabalho meu, porque ali eu tava trabalhando. Então eu fiquei no meu canto, eu queria chorar, às vezes eu dava muita vontade de chorar, né? E eu ia lá e enxugava um pouquinho o olho e tudo, mas continuei trabalhando normalmente. A mulher dele, gente, um doce de pessoa. Maravilhosa, assim, sabe? Tratou todo mundo muito bem, foi maravilhosa mesmo. E na hora da revelação, das fotos e tudo, eles estavam realmente como um casal. E se abraçavam, se beijavam. E quando ele me via, ele tentava soltar assim, um pouco da mão dela, mas assim, já tinha visto de tudo, né? E aí, quando foi no final, que os convidados já tinham ido embora, tudo, ela já tinha ido embora, porque como ela tava grávida, né, tava super cansada, então quem acabou ficando por lá foi ele. E aí ele tentava conversar comigo, mas eu não dei muita confiança pra ele, falei pra ele que era pra ele me deixar em paz, senão eu ia fazer um escândalo e contar pra todo mundo o que tinha acontecido. E depois desse dia, ele ainda ficava me mandando mensagem, ele tentava realmente falar comigo, mas
de tanta insistência, eu acabei bloqueando de tudo. Nunca fui pra contar nada pra mulher dele, até porque eu era uma estranha ali no meio daquela situação, né? Então, era capaz dela nem acreditar em mim, ou se acreditasse, no máximo eu ia brigar e depois voltar. Então, eu realmente preferi ficar de fora, não falar nada, porque ali eu era só uma estranha. Mas assim, eu fico pensando, né? Se não fosse essa menina, essa moça que trabalhava lá pra gente ficar doente e eu substituir ela, eu acho que eu nem tinha descoberto nesse dia. Porque não era eu que tratava direto com os clientes, né? Eu só fazia a comida. Mas acabou que eu descobri, né? E assim, foi numa das situações mais inusitadas que eu imaginei que poderia acontecer. Mas enfim, essa é a história de hoje. Sempre sonhei no casamento onde alguém aparecesse no meio da cerimônia gritando: para esse casamento, sabe? Que nem aquelas cenas de filme. Eu só não imaginava que essa situação iria acontecer comigo, que eu seria a noiva e que a pessoa que estaria pedindo para parar o casamento seria uma mulher. Eu tava junto com esse meu noivo já fazia 3 anos. E no último ano de relacionamento foi o último ano em que nós ficamos noivos, que ele me pediu em casamento e tudo. E eu tava super animada, tava super feliz. Nós começamos a organizar, a minha família tava animada, a família dele tava animada, tava todo mundo assim, colaborando, organizando toda a cerimônia, e tava todo mundo realmente muito feliz. E eu tava assim no ápice da minha felicidade. Até que no dia do casamento, iniciou a cerimônia, tava tudo certo, fizemos a entrada de todo mundo, eu entrei e a gente tinha chamado um padre, né, pra fazer a nossa cerimônia, e ele começou a fazer ali o casamento, tudo, foi levando, conduzindo tudo, até que naquele momento, se tem alguém aqui que é contra esse casamento, fale agora ou case-se para sempre. Até que do nada surge uma mulher lá no fundo do salão gritando, pedindo para parar o casamento. Na hora que eu olhei e o meu noivo olhou, ele já ficou totalmente pálido, ele já ficou totalmente sem reação. Eu não conhecia ela, então eu também fiquei sem entender. E nisso ela foi se aproximando mais perto de onde nós estávamos, e aí ela gritou novamente pedindo para parar o casamento, porque ela não ia deixar o pai do filho dela casar e se livrar da responsabilidade que ele tinha. E ela realmente estava com um barrigão de grávida. E aí eu falei: quem é o pai desta criança? Daí ela virou e ela falou assim: é o seu noivo, esse mesmo que tá aí do seu lado. Parte do... Quando ela falou, eu desabei, né? Eu comecei a chorar, comecei a me desesperar. E aí veio a minha mãe, veio algumas amigas para tentar me consolar. Ele começou a fazer um escândalo, dizendo que era para ela ir embora, que ela era doida, que ele não conhecia ela. Então tava, tipo, ele gritando de um lado e ela gritando do outro. Falando que ela tinha avisado para ele que ela ia fazer isso, que ele tinha, não tinha acreditado nela. E ele chamava ela de doida, mandava tirar ela dali, porque ele não conhecia ela e tal. Enfim, foi uma grande confusão. E realmente vieram alguns seguranças e tentaram tirá-la de lá. Só que eu pedi para não tirar, que disse que eu queria conversar com ela. Até que no momento em que eu me acalmei, ela veio para falar comigo e ela falou que eles estavam tendo um caso há algum tempo e que ela sabia sim que ele era comprometido, só que ela tinha acabado engravidando. E até então ela disse que ela já tinha pensado na cabeça dela que ela nunca iria atrás de mim, né? No caso seria a mulher dele. Que ela não iria contar nada, que ela ia se manter na dela. Só que ela tomou essa atitude porque ela disse que ele começou a simplesmente dar uns perdidos nela. Ele já não respondia as mensagens, ele não ligava, ele não atendia. Ela falava que precisava de ajuda com os exames, ele simplesmente sumia. Até que numa discussão deles, ele falou para ela que ele não iria assumir aquela criança, que era para ela se virar. E ali ela se revoltou e resolveu aparecer no dia do casamento para provocar tudo aquilo. Na hora ela falou que ela me pediu, na hora ela me pediu desculpas, né? Mas falou que a intenção dela mesmo era expor ele porque ela tinha entendido que ela ia ser uma mãe solo, enquanto ele ia estar vivendo a vida de rei dele, casado, com a família perfeita. Então ela resolveu fazer aquilo justamente como uma forma de expor ele. Me pediu desculpas e tudo, e é claro. Eu penso assim, gente, eu fiquei chateada com ela, mais pela questão da vergonha que acabou acontecendo ali. Porque eu acho que ela podia sim ter me chamado, ter falado comigo e tudo, não sei. Mas ter entrado ali, ter feito todo aquele escândalo me deixou muito constrangida. E eu sei que eu não tenho motivos para me sentir constrangida. Porque, de fato, quem errou foi ele, foi ela e tudo. Mas é aquela coisa, né? As pessoas sempre vão apontar para a vítima e nunca para a pessoa que acabou causando tudo aquilo. Então, o que mais me chateou foi todo aquele escândalo desnecessário. Enfim, depois eu falei para ela que agora que todo mundo já sabia, que ela podia entrar na justiça para ir atrás dos direitos dela. Eu conversei com ele, claro, chorou, negou, disse que tinha sido um momento de fraqueza, que não sei o quê, mas a gente não seguiu com o casamento, não casei com ele, terminamos, cancelei todas as coisas que nós tínhamos encomendado e assim, deixei ele para seguir a vida dele. A única coisa que eu falei para ele foi: vira homem, pelo amor de Deus, e assume essa criança, porque se você fez, você tem que assumir. E vocês acreditam que ele ainda quis me chantagear, falando que ele iria assumir a criança se eu aceitasse ele de volta? Falei, tipo, cara, eu não tenho nada a ver com isso.
Tem nada a ver com a vida dela, com o teu filho, não tem nada a ver com isso. Eu não vou ficar contigo. O que tu vai fazer depois é problema teu. E eu, sinceramente, espero que essa mulher meta até na justiça pra tirar as coisas que tu tem pra essa criança. Porque uma pessoa pra agir dessa forma não é homem e não merece nenhum pingo de consideração. Pois bem, terminamos de vez e realmente a única coisa que me deixou mais chateada no meio de tudo isso foi aquele escândalo todo na frente da minha família, dos meus amigos. Mas é claro, depois superei, eu tive muito apoio deles e acabou ficando por isso mesmo. Mas enfim, essa é a história de hoje.